Vamos aqui visualizar agora os arquivos de configuração do projeto. Tá? Então eu já estou aqui com o projeto aberto. Primeiro vamos aqui analisar as bibliotecas que estão sendo utilizadas. Ok? Então eu estou utilizando aqui a biblioteca do MySQL, do OpenSwing, do Hibernate JPA. Tá? Estou utilizando aqui o LiquidNF, tá? Que é o Look and Feel que está sendo utilizado aqui nesta aplicação. Estamos utilizando aqui também o JARS lá do Axis 2, tá? O Axis 2 está sendo utilizado aqui para consumir os web services lá da Cephais, tá? E temos também as bibliotecas aqui do Jasper, tá? As bibliotecas do Jasper aí são necessárias para a impressão do DANF, ok? Bom, essas bibliotecas, vou abrir aqui uma pasta, a pasta do projeto, elas estão aqui dentro da pasta web, webinf, lib, tá? Então aqui nós temos as bibliotecas, o JARS, né, que são aí do OpenSwing. Aqui nós temos o JAR do LiquidNF, temos os JARs que estão sendo utilizados aí do Jasper e as bibliotecas aí do Apache Axis 2, ok? Então todas essas bibliotecas você encontra aqui na pasta lib, né, dentro de webinf, aliás webinf, ok? Então voltando aqui no projeto, eu tenho aqui a aba, aliás aqui o item arquivos de configuração, tá? Na verdade nós temos que vir aqui na aba arquivos primeiro, tá? Eu tenho aqui o projeto NFE aberto, onde eu tenho aqui o arquivo build.xml, tá? Esse arquivo aqui que nós vamos analisar. Eu tenho outro arquivo aqui também dentro da pasta nbproject, que é o arquivo project.properties. Nós vamos aqui abrir esse arquivo, tá? No final desse arquivo nós precisamos aí incluir algumas linhas, tá? Lembrando que essas alterações que nós fizemos aqui, elas são baseadas nas alterações que foram realizadas lá no módulo cadastros base, tá? Então, o módulo cadastros base ele é pré-requisito para você desenvolver aí o módulo NFE. Então vamos lá. Eu tenho aqui já essas variáveis, né, esses atributos aqui definidos. O que nós precisamos definir aqui foi o class Java control stock, tá? Nessa variável aqui, nesse atributo, eu vou identificar, definir aqui aonde estão localizadas as classes que eu estou utilizando lá do módulo controle de estoque, tá? Depois nós vamos ver quais são essas classes que nós estamos utilizando. Aqui eu identifico as classes do módulo NFE, né? As classes lá do pacote Java, tá? Que são os VOs, tá? Do módulo NFE. Eu identifico aqui nesse atributo class client NFE, são as classes, né? A localização das classes lá do pacote cliente. Eu tenho aqui um atributo danf NFE, que é a localização da minha pasta danf, tá? Essa pasta danf nós podemos visualizar aqui. Vou aqui na aba arquivos mesmo, tá? Então aqui na source java com.t2trp.nfe danf, eu tenho aqui o arquivo compilado do Jasper, tá? Do danf lá que nós estamos utilizando aí no módulo NFE, ok? Eu tenho aqui outro atributo, imagens, que é a localização das imagens que eu estou utilizando aqui no projeto, né? Eu tenho também um atributo recepção NFE, que eu identifico as classes que o Axis 2 utiliza para consumir o web service lá de recepção da nota fiscal eletrônica, tá? Nesse outro aqui, retorno recepção NFE, é onde estão localizadas aí
as classes que o Axis 2 utiliza para consumir o web service e retorno e recepção da NFE. O status do serviço da NFE, da mesma forma que são as classes que o Axis 2 utiliza para consumir o web service do status do serviço. Tá? Então aqui eu defino aonde estão localizadas estas classes. O BRNFE é a localização aqui, é o pacote, né, onde estão localizadas as classes que foram criadas aí a partir dos arquivos esquema da NFE. Tá? Então os esquemas, aliás, os arquivos classes, né, .class, que foram gerados a partir do esquema da NFE estão dentro dessa pasta aqui, tá? Dentro desse pacote aqui. E finalmente aqui o org.nfe, que é um complemento aqui, né, que é a localização também das pastas aí dos arquivos, né, dos arquivos das classes, dos arquivos que foram gerados aí através dos esquemas da NFE, tá? E qual a finalidade dessa configuração aqui? A finalidade dessa configuração é para que o sistema, ao iniciar, tá, aqui no NetBeans, ele gere o arquivo t2ti erp cliente.jar, tá? Que é o jar que vai ser baixado aí para o lado do cliente, tá? Para a aplicação cliente. Então, nesse arquivo t2ti erp cliente.jar, eu vou necessitar das classes que estão dentro desses pacotes. Por isso que é necessário a definição desses atributos. E onde nós iremos utilizar esses atributos? Aqui no arquivo build.xml. Tá? Então aqui no arquivo build.xml nós já temos aí algumas funcionalidades. Tá? Aqui nós copiamos para uma pasta específica os arquivos jars que estão sendo utilizados aí pela aplicação. Tá? Então aqui eu tenho os arquivos jars do OpenSwing, eu tenho aqui o jar do LiquidNF, tá? Que é o look and feel que nós estamos utilizando aqui no sistema da NFE, e aqui eu tenho os arquivos da biblioteca Axis 2, né? Os jars da biblioteca Axis 2, ok? Então eu preciso copiar, né? Primeiro aqui eu estou copiando para uma pasta, tá? Que é essa pasta SignedLib, ok? Então eu estou copiando aqui todos os jars do framework Axis 2, tá? Dessa biblioteca do Axis 2. Eu preciso copiar também os jars do Jasper, ok? E logo depois eu vou precisar assinar todos esses meus arquivos jars para que eles possam ser baixados, né, lá para o lado do cliente, para que a aplicação cliente possa utilizar esses arquivos. Então aqui nesse outro trecho de código eu assino os arquivos jars do OpenSwing, logo abaixo eu vou assinar os jars do Axis 2 e logo depois os jars do Jasper, ok? Aqui eu tenho uma target onde eu executo, né, os procedimentos para a criação do arquivo t2ti erp cliente.jar, onde eu vou incluir todos os jars que foram assinados anteriormente, do Axis 2, do OpenSwing, do Jasper, do LiquidNF. Eu tenho que incluir todos esses jars aí dentro do meu arquivo t2ti erp cliente.jar, tá? Aqui eu estou copiando as classes que estão lá no pacote com.t2ti erp cadastro Java, tá? Logo depois eu copio as classes do módulo controle de estoque. Logo depois eu copio aqui as classes, né, que aqui no caso aqui são os VOs do módulo NFE, as classes do lado do cliente, né, do pacote cliente também do módulo NFE. Eu vou copiar aí todos os arquivos que estão dentro aqui da pasta DANF, ok? Logo depois eu copio também os arquivos aqui da NFE, né, dos consumos lá, os arquivos classes que serão utilizados aí para o consumo da recepção da nota fiscal eletrônica. Eu tenho que copiar também os arquivos que serão utilizados aí, as classes, né, que serão utilizadas para consumir o web service de retorno da recepção e também a do status do serviço.
Então todas essas classes aí são necessárias descerem, né, para o lado do cliente, para que o cliente, né, que o usuário consiga consumir os web services aí da NFE, tá? Eu também tenho que baixar aqui os arquivos lá que foram gerados a partir dos esquemas do XML, né, da nota fiscal eletrônica. Então aqui eu também incluo esses arquivos, né, esses arquivos .class, ok? Logo depois eu tenho que incluir também neste arquivo as imagens, tá? Então aqui eu tenho uma pasta imagens, ok? Onde eu tenho aqui algumas imagens que estão sendo utilizadas aí no projeto, aliás, no módulo NFE, tá? Logo depois eu vou baixar aí, copiar, né, as classes do pacote padrão cliente e os arquivos de recursos, tá? Que estão aqui no pacote padrão. Se eu vier aqui no pacote padrão, vocês podem visualizar aqui todos esses arquivos de recursos, ok? E agora, finalmente, eu vou criar o arquivo jar, tá? Então, aqui eu vou executar a target para que seja criado o arquivo jar, incluindo todos esses outros arquivos que nós vimos aí anteriormente, tá? Então, nós temos aqui os procedimentos para a criação do arquivo T2TIRP. Aliás, aqui já finalizou, né, do cliente. Então, aqui nós temos a criação do arquivo T2TIRP cliente.jar, ok? Logo depois nós temos os procedimentos para a criação do T2TIRP servidor.jar, onde eu copio as classes aí do OpenSwing, tá? E alguns outros arquivos, tá? O mais importante aqui neste build.xml é a cópia das classes, né, que serão utilizadas aí pelo lado do cliente, tá? Então o T2TIRP cliente.jar tem que conter todas as classes que o usuário utiliza lá no lado do cliente, ok? Que o sistema utiliza no lado do cliente. Bom, então nós vimos esses dois arquivos aí de configuração do projeto. Vamos voltar aqui na aba projeto. Nós temos aqui em páginas web. Aliás, vamos primeiro aqui no pacotes de código fonte, tá? Aqui no pacote padrão, eu tenho aqui o arquivo hibernate.cfg.xml. Nesse arquivo de configuração do Hibernate, eu preciso aqui mapear as classes, né, os VOs que estão sendo utilizados aí neste módulo. Então aqui primeiramente eu tenho os módulos do cadastro base, né, os VOs do módulo cadastros base. E aqui agora eu tenho os VOs do módulo NFE, tá? Esse VO que nós estamos visualizando aqui é o VO do módulo controle de estoque, tá? Ali estava o NFE, mas é do módulo controle de estoque. E logo aqui abaixo nós vemos aí o mapeamento dos VOs do módulo NFE. Então eu tenho todos os VOs aqui que nós estamos utilizando no módulo NFE mapeados no Hibernate. Ok? Um outro arquivo de configuração que nós temos é o hibernate.properties, tá? Aqui nós definimos qual o driver do banco de dados que nós estamos utilizando. No caso, nós estamos utilizando o MySQL. Aqui nós identificamos a URL, né, do banco de dados, o usuário para acesso ao banco de dados e a senha do usuário para acesso ao banco de dados. Ok? Nós temos aqui um outro arquivo de configuração que é o poller.ini, onde nós definimos aí o driver de conexão, o usuário, a senha e a URL do banco de dados também. Ok? Aqui agora sim, aqui no pacote páginas web, né, nós temos aqui o arquivo t2tirp.jnlp, tá? Nesse arquivo, nós precisamos aí identificar quais são as bibliotecas necessárias que a aplicação utiliza, tá? A aplicação lá que vai ficar no lado do cliente, tá? Então aqui eu preciso identificar todos os jars que são utilizados pela minha aplicação. Então aqui eu tenho a definição do jars do OpenSwing, tá? Eu tenho os jars do Axis 2, eu vou ter aqui também os jars
do Jasper, tá? E o jar que nós estamos utilizando lá do Look and Feel, que é o jar do LiquidNF, ok? Então eu preciso realizar também toda a definição desses jars aqui, né? A identificação destes jars para que o Java Web Start identifique as bibliotecas necessárias aí para a execução do sistema e realize o download desses arquivos, ok? Bom, voltando aqui na aba Projetos. Esses arquivos aqui são os arquivos que são assinados pelo sistema, né, pelo NetBeans aqui para rodar o sistema. Aqui nós temos o índice, o index, né, onde é a página lá que o usuário vai iniciar a aplicação, né? Então nós temos aqui o link para o arquivo JNLP do Java Web Start. Bom, dessa forma então nós visualizamos aí todos os arquivos de configuração do módulo NFE.